bem-vindos ao podcast CETRAN no Ar. Eu sou Giliane Mendonça, diretora executiva do CETRAN, e hoje nós estamos com um convidado muito especial, o Dr. Marivaldo Bittencourt Júnior, da Schotten Advogados, para falar um pouquinho para a gente sobre a ADI 5322, a famosa jornada do motorista. Seja bem-vindo, Dr. Marivaldo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, eu que agradeço o convite, de sempre poder conversar contigo e com as empresas do ramo de transporte rodoviário de cargas. Obrigada. Doutor Marivaldo, quais foram as principais mudanças aí na legislação? O que as empresas precisam se preocupar nesse primeiro momento, vamos dizer assim? Gili, então, o ramo de transporte rodoviário de cargas desde o ano de 2012 vem sofrendo várias mudanças, né? Primeiro com a 12.619, depois com a Lei 13.103 de 2015, e em julho do ano passado com a decisão na ADI 5322 e agora, mais recentemente, né, no mês de outubro, com a decisão acerca dos embargos de declaração. O que foi declarado inconstitucional pelo STF foi a possibilidade da acumulação do descanso semanal remunerado, ou seja, aqueles que faziam viagem de longa distância, superior a uma semana, poderiam fazer até 3 semanas e quando voltassem acumular esses dias. O fracionamento do intervalo interjornada, que são as 11 horas desde o horário que parou de trabalhar um dia e quando vai começar novamente no outro dia, que poderia ser feito 8 horas e as outras 3 durante as 24 horas seguintes, podendo acumular com um intervalo intrajornada do almoço ali, por exemplo, de 1 hora. Certo. E também a questão de que quando se tinha 2 motoristas, um dos motoristas não poderia estar em descanso quando o caminhão estava rodando, né? Isso também foi declarado constitucional. E por último, acabou com o tempo de espera, né? Que é o tempo que o motorista estava carregando, descarregando a barreira alfandegária. Mas o importante é que com essa decisão dos embargos de declaração, os efeitos somente valem de julho de 23 para frente. Okay. Tudo que aconteceu de julho de 23 para trás continua valendo, o tempo de espera, os fracionamentos, tudo como a legislação determinava. Isso era uma preocupação, né, do setor, o pessoal estava com medo aí dos 5 anos para trás, né, então isso já dá uma tranquilizada aí no setor, né, Mariva? Tranquilizou bastante gente, né, era um rombo trilionário se isso fosse fazer, até porque todo mundo agiu abrangido pelo que a lei falava. E aí fica um tanto quanto injusta uma determinação do STF em dizer, olha, tudo que vocês fizeram está errado, muito embora vocês seguiram a lei. Então, parece que o STF, ao acolher os embargos de declaração da CNT e da CNTT, agiu de forma correta. Certo. Então, assim, uma das coisas que as empresas precisam continuar, isso a gente vê como normal, vamos dizer assim, é o controle realmente da jornada do motorista, né? Isso é algo importante. Se alguma empresa ainda não vinha fazendo isso, qual que é a tua dica, né? Que fica aí, que é algo que já vem há muito tempo, né? Sendo cobrado aí. A questão do controle de jornada, por lei, já faz 12 anos, né? Então, desde 12.619 de 2012. Isso interfere em vários pontos, seja nas demandas trabalhistas, né? Que acaba dando valores aí milionários para quem não faz o controle de jornada, seja também, eventualmente, um acidente do trabalho, porque a atividade desenvolvida pelo motorista é uma atividade de risco reconhecida pelo TST já. Então, se não fazer o controle de jornada, a chance de defesa acaba ficando muito pior, porque eles vão ter sempre o argumento de que tinha uma jornada extenuante. E também a legislação ela não fala a forma de fazer esse controle, né? Ela só diz que tem que ser um controle de forma fidedigna. Então, se vai ser numa papeleta, se vai ser através do tacógrafo ou pelos sistemas de rastreamento, que me parece ser o mais adequado, principalmente aqueles que levam em consideração a portaria 671 do Ministério do Trabalho e Emprego, onde existem teclados para macros, ou seja, onde existe a participação do motorista na jornada. Era isso que eu ia te perguntar, assim, se existe algum sistema assim, a gente sabe que não existe, esse aqui é o permitido, mas qual é o mais próximo, então, seria essa questão de ter a participação do motorista no próprio controle? Eu acho que os sistemas de rastreamento ligados às empresas que trabalham com esse tipo de software, e aí nós temos algumas, né, Raster, A52 e tantas outras, mas os sistemas que são vinculados a isso e que têm teclados para macro, me parece ser os mais adequados. Sim. E aí, para adequar ainda mais isso, formas de ter, de motorista poder acompanhar, seja através de aplicativos no celular, seja através de senha em sites de internet onde ele possa entrar e verificar se aquela jornada que ele fez em determinado dia bate com, eventualmente, as anotações dele. Então, o que eu recomendo é cumprir a lei, desde 2012 já sim, e também cumprir a portaria 671 através dos teclados com as macros. Ok.
Muito legal. Mariva, e com relação às mudanças que tiveram recentemente ao exame toxicológico, né? Tem muita empresa ainda fazendo muita confusão. A gente até conversava outro dia na reunião da diretoria do CETRAN. Não mudou nada da questão de que, né, tem que se fazer o exame periódico, tem que se fazer o exame dos 2 anos e meio e também o exame quando vai renovar a CNH. E o pessoal faz muita confusão com o sorteio randômico que veio agora, né? Tu pode esclarecer um pouquinho pra gente essa mudança, porque o restante continua a mesma coisa, né? Não mudou nada. O que veio foi só a questão do sorteio, né? Através da portaria 612, ela estabeleceu que além... o que nós existíamos antes era, no aspecto trabalhista, era o exame toxicológico na contratação e na rescisão. A partir da portaria 612, além da contratação e da rescisão, existe a obrigatoriedade, dentro de um prazo de até 2 anos e 6 meses, a empresa, por meio de sorteio randômico, ou seja, para que não haja uma perseguição a um determinado funcionário, ou seja, um sorteio imparcial, os funcionários sejam escolhidos para fazer esse exame, sempre com custo arcado, tanto o da contratação, quanto um periódico desses 2 anos e 6 meses, quanto da rescisão, pagos pela empresa. O que acontece é que já existia desde a 12.619, depois com a 1303, a obrigatoriedade do exame toxicológico para a renovação da carteira do motorista. Esse continua valendo, então os motoristas têm obrigação, aí são eles, custo deles, de até 2 anos e 6 meses fazer esse teste. E se porventura, dentro do prazo de validade do exame toxicológico, a empresa vier a utilizar esse mesmo exame que o motorista fez para a renovação da carteira, a empresa deve pagar, né, retribuir o valor gasto pelo motorista. Pelo motorista. Certo. Então, assim, quando coincidir alguns prazos, esse exame ele pode ser utilizado no mesmo resultado. Por exemplo, o motorista recém fez a renovação da CNH dele, fez o exame e passou ali 15 dias e ele foi contratado por uma empresa. Ele pode utilizar esse mesmo exame, como tu falou, né? Pode. Pode usar. Então, a maioria das empresas estão fazendo confusão no sentido mesmo do sorteio, porque o restante continua a mesma coisa, não mudou nada. Não, na verdade pode utilizar, é um direito da empresa, ela também pode querer fazer o teste, né, mas ela arca com custo. Me parece que está dentro do prazo de validade, a gente não precisa realizar o outro exame, pode usar o mesmo exame e indenizar, né, retribuir o motorista pelo custo que ele teve, já que a empresa vai utilizar e vai lançar no e-social. Ok. Mariva, e falando um pouquinho assim sobre essa parte da parceria com o CETRAN, né, de assessoria jurídica que vem aí há muitos anos, né, dando super bem. Quem que pode usar, né, essa consultoria jurídica do CETRAN? Os associados, eles têm, conforme a nossa parceria, possuem direito a consultas, né? Então, eventualmente uma consulta ou outra aí que precisarem pode entrar em contato ou com o CETRAN ou com o escritório mesmo. E além disso, aí existem contratações separadas que seriam para defesas, para assessoria jurídica de fato das empresas, mas o que eu recomendo é que o ramo de transporte rodoviário de cargas sempre procure profissionais que estão capacitados, que estão vinculados ao ramo de transporte rodoviário de cargas. Eu brinco que não tem mais lugar para amador no transporte de cargas, infelizmente, né? A quantidade aí de transportadoras é grande e a legislação mudou muito. A fiscalização está muito grande, seja ela de forma direta pelo Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério Público do Trabalho, ou então através das demandas trabalhistas que têm aumentado consideravelmente aí nos últimos anos. Sim, e tudo ficou muito tecnológico, né, Mariva? Antigamente o transportador precisava passar por uma praça de pedágio para ser multado. Hoje ele não precisa mais passar. A partir do momento que ele emitiu uma documentação de transporte, vamos dizer um CTE, um MDFE, ele já está ali responsável por aquilo, pela aquela viagem, né? Sim. Então ele pode ser atuado tanto pela NTT quanto pela Receita Federal, Secretaria da Fazenda, enfim, né? E vale ressaltar assim o quanto tu estudou e se dedicou, né, para se especializar no setor de transporte, né? Então é um especialista do direito, porém focado no setor de transporte. Então, isso é o que é importante, né? Porque a gente vê, hoje em dia, vários profissionais, não só do direito, vamos dizer, contabilidade, que cuidam de vários setores. E, assim,
Os setores são diferentes, mas é que o transporte de carga, ele tem uma particularidade muito grande com relação às mudanças na legislação. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, várias mudanças, e se tu não tiver um especialista realmente da área, as empresas acabam se prejudicando, né? Então a gente gosta de reforçar muito isso, assim, que as empresas associadas do CETRAN utilizem o teu serviço para ter essa orientação, porque realmente é uma orientação respaldada no conhecimento do setor, né? Gili, a gente brinca lá no escritório, nós temos no escritório, eu estou advogando há 21 anos, né? Nesses 21, em torno de 16 era o ramo de transporte rodoviário de cargas, basicamente. Nós somos em 14 advogados lá no escritório, e cada vez que nós contratamos algum advogado novo, a gente pergunta se eles conhecem o ramo de transporte rodoviário de cargas, e normalmente eles dizem que conhecem, porque sabem que estão chegando ali e não vão dizer que não conhecem. E aí o teste que a gente faz, a gente brinca, explica a diferença de rodotrem, bitrem. Eles normalmente não sabem explicar. E aí a gente tem que explicar o que é. Por exemplo, que o rodotrem só pode rodar do amanhecer ao anoitecer nas rodovias simples estaduais, né, federais também, se for rodovia simples. Então tem tantas outras coisas, né, Suba 340. Pequenos detalhes que fazem muita diferença. Que faz a diferença e que, infelizmente, quem não está no ramo de transporte rodoviário de cargas não sabe como funciona. Sim. Não, e essa é aquilo que eu falei, né? Essa especialidade tua, ela faz a grande diferença porque tu tá inserido nesse segmento, tu estuda isso, os teus clientes vivem isso, tu vive isso na veia no dia a dia, né? Então, esse é o grande diferencial de tu ter um profissional especialista na área, né? Então, Marivaldo, eu queria te agradecer, né, por aceitar o convite de vir conversar conosco. Por estar sempre presente, né, nas nossas solicitações. A gente está quase todo dia falando contigo, e um associado pedindo uma informação, outro pedindo uma assessoria. Então, muito obrigada por aceitar, né, esse desafio de estar conosco nessa parceria e por estar conosco aqui nessa tarde também. Gili, eu que agradeço, né, tanto a ti quanto as pessoas aqui que trabalham no CETRAN, né, e até gosto de chegar aqui no CETRAN, ver o CETRAN como está e como era, né, pequenininho, só contigo trabalhando, que o Beto tirou da City, e ver como hoje o CETRAN está crescendo, está estruturado, está muito bacana, né, e eu acabei pegando o amor pelo transporte rodoviário de cargas, principalmente por conhecer vocês, por conviver aqui com vocês. Porque acho que é um ramo que mobiliza esse país, que toca esse país e que infelizmente não tem o respeito que merecia. Verdade. Obrigado, Mariva. Nada. Esse é mais um CETRAN no ar. Quem quiser saber mais informações sobre a nossa assessoria jurídica, pode entrar em contato conosco através dos nossos canais, através das redes sociais do CETRAN e através do nosso site também, cetran.etc.br.